Pessoal, um outro tema importante de função é o conceito de raiz ou zero de uma função real. Raiz ou zero de uma função real de variável real é um valor que vai entrar na função e que vai fazer a função valer zero, daí o nome zero da função. Então, chama-se raiz ou zero de uma função real, de variável real, y igual a fx, onde todo número k do domínio de f é tal que f de k é igual a zero. Então, veja, o k entra na função e faz a função valer zero. Ora, veja esse nosso primeiro exemplo. F de x igual a x menos 2. Eu tenho essa função aqui que depende do x. Ora, se eu for olhar essa função, o que acontece? Eu estou vendo que eu quero que a função seja zero. Eu quero saber qual é o valor que eu coloco no x que vai fazer o f fazer zero. O f é função do x, o f depende do x. Está até explícito aqui. Então, eu quero que x menos 2 seja igual a zero. Então, x igual a 2. Né? É a minha resposta. Conferindo, se eu colocar o 2 lá dentro, né, ó, f de 2 igual a 2 menos 2, que é zero. Então, zero é a raiz, ou melhor, então 2, né, aqui no lugar de zero é 2. Então, 2 é a raiz ou zero da minha função f, ok? 2 é a raiz ou zero da função f. Bom, então, continuando a falar de raiz ou zero da função, observe esse nosso segundo exemplo. G de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, essa minha função, g, é função do x. Então, estou dizendo que g é uma função que depende do x. E o x é ao quadrado menos 5x mais 6. Eu quero saber quais são os valores que vão entrar na função, no lugar do x, e que vai fazer a função valer zero. Então, o g vai valer zero. Está aqui, ó, zero. Então, x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Caí numa equação do segundo grau. Aí você fala assim, então todo o problema de achar zero raiz de uma função cai na resolução de uma equação. Exatamente, nesse caso, uma equação do segundo grau. Resolvendo isso aqui, por exemplo, Bhaskaras, pela fórmula da equação do segundo grau, eu vou chegar numa raiz valendo 2 e outra raiz valendo 3. Então, as raízes da função g são os números 2 e 3. Observa que se eu substituir o 2, vai ficar 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. Vai dar 4 menos 10 mais 6, que dá 0. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse substituído, no caso, o 3. Daria o mesmo processo, chegaria em 0. Então, 2 e 3 são as raízes ou 0 dessa minha função g. Bom, vamos a um terceiro exemplo. Veja aqui, eu tenho uma função s que é igual a t ao quadrado mais 16. É uma função s. O nome da função não importa, eu sei que é um s que depende de um tal de t. Ora, então eu quero que essa minha equação aqui, que essa minha função, desculpa, essa minha função t ao quadrado mais 16, que vale s, que s seja quanto? Zero. S é a função do t. Então t mais 16 tem que ser igual a zero. T ao quadrado mais 16. Então t ao quadrado igual a menos 16. Então agora eu tenho que t é igual a, faltou aqui um mais ou menos, né? Veja, então t é igual a mais ou menos raiz de menos 16. Raiz de menos 16? Raiz quadrada de um número negativo? Dentro dos reais, não tenho raiz real. Então essa minha função não tem raiz? Pode isso? Pode, é uma função que não tem raiz. Não tem nenhum número que entra nessa função que faz essa função valer zero. Nenhum número real. Eu estou trabalhando com funções reais. Pessoal, agora um último exemplo aqui de raiz ou zero da função, mostrando a função w igual a m ao quadrado menos 8. O w depende do m, o w é função do m. E eu quero que a minha função, no caso w, seja zero. Eu quero saber qual é o valor que entra no m e que vai fazer a função w valer zero. Então m2 menos 8, aqui, né, m2 menos 8 igual a zero. Então, m2 menos 8 igual a zero. m2 igual a 8. m ao quadrado igual a 8. Então, m é igual a mais ou menos raiz de 8. Então, raiz de 8, mais ou menos, é o resultado, é a raiz dessa função. Então, é lógico que eu poderia falar, mas raiz de 8 dá 2, raiz de 2. Não estou preocupado com isso. Vou fazer direto. Ó. O fato é que se eu substituir tanto o mais raiz de 8 quanto o menos raiz de 8 no lugar do m, o w tem que dar zero. E, de fato, dá. A gente está confirmando aqui nas duas contas, né? Porque ao quadrado vai dar 8, 8 menos 8, 0. Ao quadrado vai dar 8, sai da raiz, 8 menos 8, 0. Então, veja, nesse nosso exemplo, quais são as raízes? Mais raiz de 8 e menos raiz de 8 são as raízes da função w, que é w igual a m ao quadrado menos 8. Então,
Fazer zero, achar o zero ou raiz de uma função, é pegar a função ali e fazer essa função valer zero. Esse exercício cai numa equação para eu resolver. Cai sempre numa equação para resolver. Pode ser do primeiro grau, do segundo grau, outro grau, não importa. Nos nossos exemplos foram de primeiro e de segundo grau.